Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Laura do Calculando e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre funções. Então, vocês sabem o que é uma função? Uma função nada mais é do que uma regra onde um termo depende do outro. Aqui eu coloquei como exemplo um gráfico que tem idade e altura. A idade ela está aqui no eixo x e a altura está aqui no eixo y. E a gente pode analisar aqui que quanto maior a idade, maior é a altura. Então, quanto mais velho, mais alto a gente fica. Então, a altura, ela depende da idade, certo? Então, quando temos um conjunto A e um B não vazios, para todo x pertencente a A, existe um y pertencente a B. Então, vamos ver agora em exemplos. Aqui no nosso conjunto A, a gente tem os números de 1 ao 4. E aí aqui, para cada número de A, a gente tem um correspondente aqui em B, certo? Então, todos os A's possuem correspondentes em B. Então, isso é uma função. Aqui nesse outro exemplo, a gente já tem dois valores aqui de A chegando em apenas 1 em B. Então, a gente tem o número menos 1 e o número 1 chegando em 1. O número 2 e menos 2 chegando em 4. Isso também representa uma função para a gente. Agora, aqui nesse terceiro exemplo, a gente já tem um número em A chegando em 2 em B. Então, a gente tem o número 1 chegando em menos 1 e 1. E o número 4 chegando em 2 e menos 2. Isso já não representa uma função. Então, se a gente tem dois números chegando em 1, é uma função. Agora, se a gente tem um número chegando em 2, não é uma função. Agora, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Existe um teste chamado teste da reta vertical, que quando a gente conhece o gráfico, ao traçar essa reta, se ela cruzar dois ou mais pontos do gráfico, significa que esse gráfico ele não representa uma função. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem esse gráfico em azul, a gente traçou aqui a reta vertical e ela cruzou dois pontos. Então, esse gráfico aqui, ele não representa uma função para a gente, certo? Então, como representar uma função? Tem a lei de formação. Uma das formas de representar é pela lei de formação, onde f de x é igual a y. Aqui o x ele é o termo independente, então ele não depende de ninguém. E o y é o termo dependente, ele depende de x. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, a gente tem aqui f de x igual a 3x mais 2. Aqui o x ele é o termo independente. E o f de x, que é y, ele é o termo dependente, ele depende de x. Então, conforme a gente varia o x aqui, a nossa f de x vai variando de resultados também. G de x igual a x quadrado menos 1 e h de x igual a e de x mais 3x. Aqui essa letra ela pode variar, como a gente mostra aqui. Então, pode ser f, g, h, qualquer letra. Outra forma de representar uma função é pelo diagrama de Van Euler, que foi o exemplo que eu dei no slide anterior. Então, a gente tem um conjunto A com x e A, e a gente coloca uma função chegando em f de x e f de A no conjunto B. Então, aqui tem um exemplo. No conjunto A, a gente tem os números menos 1, 1, 2 e menos 2. Ao aplicar numa função, a gente chega aqui em 1 e 4, certo? Outra forma é graficamente. Então, aqui a gente tem a função f de x e a gente desenha o gráfico da função, onde aqui é o eixo x, a gente coloca todos os valores de x aqui, e aqui é o eixo y. Então, o y é o termo que depende de x, que é o termo independente, certo? Aqui temos outro exemplo gráfico. E o gráfico a gente também sabe que é um conjunto de pares ordenados. Agora eu vou dar mais uma dica aqui para vocês, então, para vocês entenderem de vez o que é uma função. Então, a gente pensa numa máquina. Nessa máquina, a gente coloca na entrada a letra x. Então, entra nessa máquina um x, e essa máquina pede para que esse x seja elevado ao quadrado e somado 4. Então, esse gráfico ele é a função, ele está pedindo o que tem que ser feito com o x. Então, vai sair da máquina um x ao quadrado mais 4. Então, a nossa f de x é igual a x ao quadrado mais 4. Então, vamos pensar agora num número. Entra aqui nessa máquina o número 2. A máquina pede para que esse 2 seja elevado ao quadrado, então 2 ao quadrado, 4, e que some 4 a esse resultado. Então, 4 mais 4, 8. Então, vai sair aqui da máquina o número 8, certo? Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre domínio, contradomínio e imagem. Então, quem é o domínio? O domínio são todas as possíveis entradas na nossa função.
ou seja, são todos os possíveis valores que o x pode assumir. O contradomínio são todos os possíveis valores que y pode assumir, que a função pode assumir. E a imagem são todos os valores que a função assume, ou seja, é a imagem do ponto x no domínio, certo? Aqui então a gente tem alguns exemplos gráficos. Então, se a gente conhece alguns gráficos, a gente consegue determinar o domínio e a imagem a partir desses gráficos. Então, aqui, nesse gráfico, quem é o domínio? Para saber quem é o domínio, a gente olha o eixo x. Aqui no eixo x, a gente percebe que aqui do lado esquerdo, ele começa aqui de 0 e vai indo até menos infinito. E aqui ele começa de 0 e vai até mais infinito. Mas a gente tem que se atentar ao fato de que aqui no 0 é bolinha aberta. Então, o 0 ele não faz parte do domínio. Então, o domínio desse gráfico são todos os x pertencentes aos reais, tal que o x seja diferente de 0. Agora, a imagem. A imagem a gente olha aqui no eixo y. Então, aqui de A para baixo não tem gráfico. Então, se não tem gráfico, não tem imagem. De A até 0, ele vai indo e se aproxima muito de 0, mas ele não encosta. E aqui em A é bolinha aberta. Então, o domínio está entre A e 0, com A e 0 não inclusos. Agora, de 0 até B, não tem gráfico, então não possui imagem. De B até C, acontece o mesmo de que A até 0. Então, ele se aproxima de B, mas não encosta. E aqui em C, a gente tem uma bolinha aberta, então C não faz parte da imagem, só o que está entre C e B. Então, a imagem desse gráfico são todos os y pertencentes aos reais, tal que o y seja maior do que A e o y seja menor do que 0, união com y maior do que B e y menor do que 0, menor do que C, perdão, certo? Aqui nesse outro gráfico, então vamos analisar o domínio aqui no eixo x. Ele vai aqui de B até C, bolinha fechada. Então, o domínio, eles são todos os x pertencentes aos reais, tal que x seja maior ou igual que B e x seja menor ou igual que C. E a imagem, analisando aqui o eixo y, ele vai de D até A. Então, a imagem são todos os y pertencentes aos reais, tal que y seja maior ou igual que D e y seja menor ou igual que A, certo? Agora aqui, como traçar gráficos, né? A gente vai ver aqui. Então, então, agora a gente vai ver como traçar gráficos. Um dos jeitos é unindo pontos. Então, a gente assume valores para x e, a partir disso, a gente encontra valores em y aplicando na função. Então, a nossa função f de x aqui é x ao cubo. Então, a gente assume valores para x e substitui aqui. Então, menos 1 ao cubo, menos 1, encontramos um valor de y. 0 ao cubo, 0, encontramos outro valor de y. 1 ao cubo, 1, outro valor de y. Agora, a gente vem aqui no gráfico e faz pontinhos. Então, quando x é menos 1, y é menos 1, faz um pontinho. Quando x é 0, y é 0, e quando x é 1, y é 1. Agora, a gente une esses pontos. Mas a gente tem que se atentar ao fato de qual é a função dada. Por exemplo, aqui a gente poderia traçar uma reta, mas esse gráfico é de x ao cubo, e o gráfico de x ao cubo tem esse formato aqui. Então, é interessante a gente já ter em mente alguns gráficos bases, como de x ao cubo, x ao quadrado, de x elevado a 1, então, para a gente saber qual é o formato desse gráfico na hora de unir os pontos. A gente não pode unir de qualquer jeito. Na próxima videoaula, a gente vai ensinar para vocês alguns gráficos bases de algumas funções bases, certo? Outra forma de traçar gráficos é por ferramentas digitais. Aqui a gente usou como exemplo o GeoGebra. Então, aqui nesse site, ele é gratuito. A gente vem e escreve a função que a gente quer que ele trace o gráfico e ele mostra aqui pra gente depois a função, certo? Outra forma é a gente saber a base gráfica de algumas funções. Então, as funções como x ao quadrado, x ao cubo, função logarítmica, função exponencial, função linear, são gráficos que a gente já sabe, a gente já conhece a base deles. Na próxima videoaula, a gente vai explicar certinho cada um deles para vocês. E a partir disso, a partir do momento que a gente sabe a base desses gráficos, a gente pode trabalhar com isso. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é multiplicar a função por uma constante.
Se essa constante for maior do que 1, a gente estende o gráfico verticalmente. Então, aqui em azul era o nosso gráfico da função base. Em vermelho é quando a gente multiplica por uma constante maior do que 1. Então, é como se a gente puxasse o gráfico para baixo e para cima. Agora, quando a gente multiplica a função por uma constante entre 0 e 1, é como se a gente achatasse o gráfico, a gente aperta ele. Então, é aqui o gráfico em verde, ele fica menorzinho do que o gráfico da função base. Se a gente soma a função por uma constante, então, se a gente soma, a gente sobe o tanto de unidades que a gente somou. Então, aqui, somei C, subi C unidades. Então, o gráfico em azul é da função base, o gráfico em vermelho é a partir do momento que a gente soma C unidades. Se a gente subtrai C unidades, a gente vai descer C unidades, certo? Agora, se a gente soma uma constante em x, aqui a gente soma uma constante na função, agora a gente está somando uma constante em x. Então, se a gente soma uma constante em x, a gente desloca o tanto de unidades, então somamos C, a gente desloca C unidades para a esquerda, certo? Então, aqui em azul, somou C, veio para cá. Se a gente subtrai C, a gente desloca C unidades para a direita, então vai ficar aqui no lugar do gráfico em verde. Certo, pessoal? Multiplicação de constante em x. Então, no primeiro exemplo, a gente multiplicou a função por x, por c, perdão. Agora, a gente está multiplicando o x por c. Se esse c estiver entre 0 e 1, a gente alarga horizontalmente. Então, é como se a gente pegasse o gráfico e esticasse ele para os lados agora. Então, aqui em azul era o gráfico original. Depois de multiplicar o x por uma constante entre 0 e 1, ele vai ficar aqui em verde. E se esse C for maior do que 1, a gente contrai horizontalmente. Então, a gente aperta o gráfico na horizontal, certo? E vai ficar igual esse gráfico vermelho aqui. Agora, gráficos que se refletem. Então, a gente tem aqui o gráfico em azul da nossa função base. Se a gente multiplica o x, se a gente deixa o x negativo, é como se o eixo y passasse a virar um espelho. Então, a gente reflete o gráfico a partir do eixo y. Então, aqui era a nossa função base. O y virou um espelho e aqui a gente colocou o gráfico refletido, certo? Agora, se a função for negativa, o espelho vai passar a ser o eixo x, então a gente reflete o gráfico no eixo x. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda pra gente aqui nos comentários do vídeo ou no direct do Insta. E na descrição do vídeo tem um PDF completo da aula para vocês. Muito obrigada pela atenção.